One Piece, episódio 969. Olha, galera, tá muito emocionante esse flashback de Oden no anime. Os episódios 967 e 968, com a aventura do Roger, ele encontrando a ilha que seria batizada por ele de Raftail. Ele também, né, baseando o seu conhecimento a partir dos poneglyphs e dando o nome do tesouro de One Piece. Meu Deus. E agora a gente tem a despedida do Roger no episódio 969, um baita episódio. A gente não tem aquele fluxo de animação, afinal não tivemos cenas de ação nesse episódio, mas os contornos, 90% do episódio, estão muito bons. Para um trabalho semanal, One Piece está dando show. E vamos lá falar sobre essa despedida do Roger. Começa bastante arrepiante, né? O bando do Roger tomando aquela cachaça no convés. E o Heiri lembra muito das primeiras palavras que o Roger disse pra ele. E aí, Heiri, vamos virar esse mundo de cabeça pra baixo? E o Roger pergunta, cumpri minha promessa? E o Heiri confirma. Viramos esse mundo de cabeça pra baixo, sim. É interessante, né? Quando o Roger chega pra falar com o Heiri, ele já chega com essa frase, foi uma das primeiras coisas que ele disse pro Heiri. Então, parece que ele já conhecia o Heiri, tipo o Ruffy, que foi até o Zoro já sabendo que era alguém notório lá no East Blue, um caçador de piratas. Fico curioso pra ver o começo da jornada do Roger. Eu ainda quero uma novel disso. Ou de repente o Oda conta em um outro flashback do Roger mesmo. Não uma parte da viagem do Roger que coincidiu com a presença do Oden. Afinal, esse é o flashback do Oden. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, beleza? Ativa o sininho e configura o sininho para receber todas as notificações. Compartilha esse vídeo no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, onde tu puder. Isso tudo que eu falei agora é free, você ajuda muito o All Blue, eu conto com tua boa vontade, tá bom? E se tá pensando em comprar alguma coisa, vai pelo nosso link da Amazon, que tá aí na descrição. Eu sempre redireciono vocês pra página de mangás lá da Amazon, e vocês podem conferir os novos lançamentos com novos descontos. E aí, comprando pelo nosso link, tu ajuda o All Blue de uma maneira que tu nem percebe, porque eu ganho uma comissão sem nenhum custo adicional pra tu a partir das tuas compras pelo nosso link. E o melhor, tu pode ir para qualquer departamento através do nosso link. Tipo, tu pode ir para eletrônicos, comprar um videogame, um jogo, um filme. Pode comprar um livro também, a gente ganha comissão. Então, quando pensar em comprar, pense em comprar na Amazon e pelo nosso link aqui do All Blue que tá na descrição. Bom, galera, vamos continuar, né? A análise. O navio do Roger, o Oro Jackson, chega naquela ilha. Essa ilha é muito importante. Eu acredito que pós o ano, no caso falando das aventuras do Ruffy, eu creio que ele vai para Elbaf, é uma ilha prometida pelo Oda. De repente, para Roadstar, eu acredito que eles vão chegar lá também. Mais sobre God Valley será revelado, porém não acho que eles vão para God Valley. Não acho. A não ser que God Valley seja Roadstar, enfim. Mas eu acho que eles vão pra essa ilha aí também. Vai ser o preparativo. Eu acho que quando na jornada de Ruffy eles estiverem navegando e eles avistarem uma ilha, eu acho que essa ilha vai ser o gancho para o próximo capítulo. Só vai mostrar que nem o Heiri no capítulo 500 de One Piece. Quem é esse cara? Aí quem tem mais memória, né, lembra do flashback do Bug. Polo Norte, Polo Sul, ele brigando com o Shanks. E o imediato do navio dando um cascudo nos dois. Heiri. Então eu acho que essa ilha ainda vai ser gancho para um final de um capítulo para o outro, né? E aí quando o Roger chega, ele tá contando as coisas e o Shanks faz uma pergunta específica pro Roger. No que ele responde, o Shanks chora. Por que o Shanks chorou? É um mistério recente de One Piece. É difícil precisar especificar o que o Shanks perguntou e o que é que o Roger respondeu. Será que o Roger estava falando da iminência da morte dele? Será que o Roger falou algo de Raftail? Será que o Roger falou algo sobre a família do Shanks?
por que ele teria falado isso. Eu quero muito que vocês façam perguntas, criem perguntas a partir disso. Por que que o Shanks perguntou isso? O que é que ele perguntou? O que é que o Roger respondeu? Pra gente bolar umas especulações bem embasadas, bem legais. E aí, bom, o bando do Roger ficou visado, né? Porque o que é que se espalhou? Que ele tem riqueza, fama e poder. É interessante porque antes de Raftail e depois de Raftail, o Roger é o mesmo. O que é que ele tem agora? Informação. Mas em questão de tesouro, sabe? Então a gente vê a Marinha indo pra cima, né? O Garp, o Chique indo pra cima, o que é um pouco anacrônico em relação aos eventos do Strong World, mas a gente tem que lembrar que o Strong World, os One Piece filme são semi-canon, são fillers de luxo que se encaixam um pouco na história. Conceitos dos One Piece filmes se encaixam, por exemplo, o Chique é canon. Mas a cronologia do Strong World pode estar um pouco quebrada aí, né? E o Oda não vai ficar se baseando nos filmes de One Piece pra tentar encaixar as coisas na história dele. Não, ele tá contando as coisas, né? Então, bom, chega um momento muito interessante. A gente vê o Roger indo pela Ilha dos Homens-Peixe, né? Ele pega aquela correnteza, eles ouvem novamente os Reis dos Mares falando sobre 2 soberanos. A nossa soberana se juntará a um outro soberano daqui a 10 anos. Então eles profetizam também, ouviram a profecia de Madame Chiarly, que é 10 anos para Poseidon nascer, mais 15 para ela crescer, né? A Shira Roche. E é interessante, o Roger tá voltando o caminho. Para onde é que ele tá indo, né? E se ele tava querendo deixar o Oden em 1 ano... Faço uma pergunta pra vocês. Raftail tá no Paraíso ou no Novo Mundo? Lembrando que Paraíso é a primeira metade da Grande Rota e o Novo Mundo é a segunda metade. Porque, tipo, ele tava em Raftail, aí passa pela Ilha dos Homens-Peixe e aí vai deixar... ele abandona o bando, né? Abandona é muito forte, né? Ele acaba os Piratas Roger, a gente vai falar disso já já, e depois Oden vai pra 1 ano e não mostra a Ilha dos Homens-Peixe de novo. Então, se ele passa pela Ilha dos Homens-Peixe e a gente vê que o bando depois deixa o Oden em 1 ano, eu fico com a impressão, será que Raftail é no paraíso, a primeira metade da Grande Rota? Ao mesmo tempo, né, ele pode ter voltado porque ele ia se entregar lá pra Logue e tal, mas ele ainda ficou 1 ano vivo. Nesse meio tempo todo ele teve uma conversa com Barba Branca, ele encontrou a Rouge, se apaixonou por ela... Virou pai, né? Teve o Ace aí. Então, é interessante o itinerário dessa etapa final da viagem do Roger com o seu bando. A gente também não pode deixar de especular sobre o ovo. Que ovo é esse no navio do Roger, né? É interessante também. Tem muita especulação, mas pouca confirmação. E o Roger se despede do bando, velho. É interessante, né? Como numa despedida de homens, não rolaram lágrimas. Todo mundo chorando, é muito triste, né? Vamos pegar um parâmetro, imagina que eu dizer pra vocês, galera, o All Blue acabou. Foda, né? Pesado. Então a galera chora aí, o Roger vai seguindo viagem sozinho. A vinheta é muito legal. O primeiro encontro do Roger com o Heidi. Finalmente, o bando do Roger deixa o Oden em 1 ano e é outra despedida, a galera vai chorando. O bando do Roger precisou ser muito forte, né? Porque foram 2 despedidas de peso, assim. Roger e Oden. E aí eu queria muito ver outros membros dos Piratas Roger, velho. A gente já viu o Crocus e o Heidi, mas eu queria ver o Scopegaban, entre outros, né? Quando o Oden chega em 1 ano é muito emocionante o encontro dele com o Toque. Eu tava vendo esse episódio com a Isadora, eu até falei, ai amor, é a gente. Então a gente vai ter uma menina ainda no futuro, hein? Muito lindo, eles felizes, só que o Oden novamente vê aquelas fábricas no horizonte. Na nossa live sobre política que a gente fez na quarta passada, que eu chamei aqui o Francisco Iso, do Dentro da Chaminé, o Marcelos, do Miojo Cru, e o Renato Aruta, que foi o criador de umas comunidades mais importantes de One Piece, da história de One Piece na internet brasileira, né? A Gear Second na época do Orkut. A gente estava falando sobre a industrialização de Wano.
O que é que o Kaido fez, né? Explorando os recursos naturais de Wano, né? Vindo de fora. Muito louco, né? Muito um imperialismo. A gente já vê os bainhas vermelhas com roupas remendadas. A gente já tinha visto isso quando o Oden tinha dado só uma passadinha em Wano. A situação já estava tensa, tá cada vez pior. E é impressionante que a fama do Oden tá boa. O cara negligenciou o ano inteiro. Mas por que tá boa? Porque Toki, ela foi muito propagandista no sentido positivo. Porque ela tava falando dos feitos de Oden no navio do Barba Branca, no navio do Roger, o como ele foi importante pra ela, carinhoso, gentil, o que é que ele tava fazendo por ele, pelo mundo, né? Que ele sabia ler os poneglyphs e pá. Então, a imagem do Oden tá de boa em Wano. Só que aí vem um momento tenso de um papo de Oden com os bainhas vermelhas, eles falando da situação toda, que o Orochi tá escravizando a população praticamente, né? Hoje a gente sabe que o Orochi e o Kaido estavam escravizando mesmo em Udon, mas era mais velado, né? Antigamente, era a galera trabalhando por merreca. É muito louco que a gente vê esse tipo de coisa hoje em dia com entregador de comida, com motorista de aplicativo, não é? Que ganha muito pouco. E a empresa que proporciona esse empreendedorismo nessas pessoas, nesses profissionais carentes que estão sem emprego, termina aí, né? Entrando numa situação dessa, velho. O que é que vai ser do futuro, né? Tecnologicamente a gente vai evoluindo, mas cada vez que a tecnologia vai evoluindo era pra gente trabalhar menos e a gente tá trabalhando mais pra ganhar menos. É assustador, né? Isso é a industrialização, é o avanço tecnológico desenfreado, o que era pra ser positivo, mas por conta do capitalismo e do sistema trabalhista, como a gente conhece, né? Termina dando nessas coisas. Então, o Oden fica pistola com isso, mas chega um momento em que, opa, precisamos tirar as crianças da sala. Momonosuke e Hiyori. Porque o Kinemon revela pro Oden que o Orochi matou um cara e a família dele inteira porque ele se recusou a trabalhar pra ganhar tão pouco. Pro Shogun Orochi. Já é chocante, né? Essa história toda do Sukiyaki tem indicado o Orochi, que é um Kurozumi. E não foi o Sukiyaki, né? A gente sabe que foram os pais, os avós do Orochi, né? A Kurozumi Higurashi, que tinha a fruta que hoje tá com o Mr. Chu. E aí o Oden vai ficando muito pistola numa crescente quando ele descobre que o Kaido tá por trás de tudo e que tentaram matar o filho dele. Velho, o sangue do cara vai subindo a cabeça. Eu fiquei me botando no lugar. Imagina Leozinho, né? A galera tirando flecha. E Isadora se interpondo. Foi o que a Toki fez. E ela fica bastante ferida na perna. E aí o Oden, pera aí, velho. A Toki até diz, Oden, não dá uma retaliação só por conta disso. Só por conta disso? Você conhece minhas histórias, Hiyori? As histórias, né, do começo do flashback dele, de quando ele era bebê, que ele jogava ama de leite pro lado, que ele abriu um bordel, o cara ia pra cassino quando era criança. Então, o Oden tá disposto a ir pra cima do Orochi. Ele agora tá sabendo a verdade, ele finalmente chegou em um ano pra ficar. Vamos embora. Próximo capítulo a gente vai ver muito da fúria do Oden, já mostra o Orochi com medo, né? Ou seja, ele chegou lá no castelo do Shogun. E é a etapa final do flashback de Oden. Ele em um ano. Mas no próximo episódio a gente ainda vai ver o ponto em que a Era dos Piratas virou a Grande Era dos Piratas. A morte de Roger, né? Então eu tô bem curioso pra ver esses momentos adaptados no anime também. Voltei pra ficar, tá, galera? Vou estar analisando o anime aí agora, todo domingo, One Piece Day. Ainda hoje vai chegar a análise do mangá, capítulo 1010. Lembrando que o mangá tem uma diferença de um ano em relação a acontecimentos. Se você pega como parâmetro o anime aí, né? Então leiam o mangá. Beleza? Isso aí deve ser capítulo... esse episódio 969 adaptou o capítulo 968 e tá no capítulo 1010. Vão pro mangá, beleza? Começa a ler a partir do 968, 969 e aí uns 40 capítulos você se atualiza. Comenta muito sobre esse episódio, sobre a minha análise em relação ao episódio e até a próxima.